Vídeo patrocinado pela Títulos Estabelecidos. Falo mais sobre eles mais tarde. No começo do ano, montei um barco hidrofólio RC que, através de sensores sonares e um controlador de voo de drone, controla ativamente sua elevação sobre a água. Recentemente, nos últimos meses, explorei diferentes designs e conceitos de veículos de efeito de solo através de uma série de vídeos. Recebi muitos comentários e e-mails sugerindo a instalação de hidrofólios em um veículo de efeito de solo. Sempre respondi que eles não combinariam bem, pelas razões que explicarei neste vídeo. Porém, devido à alta demanda dos espectadores, decidi tentar. Na verdade, essa não é minha primeira tentativa de combinar os dois. No meu primeiro vídeo de 2015 do veículo de efeito de solo de trenó voador, tentei colocar um pequeno hidrofólio de palito de picolé na parte inferior da aeronave. Palitos de picolé com bordas quadradas não são bons hidrofólios, então leve este teste com cautela. Minha intenção na época era agir como um veículo de efeito de solo, não submergir. Então, este teste provavelmente é uma das razões pelas quais meu modelo mental está convencido de que hidrofólios e veículos de efeito de solo são uma má combinação. 7 anos depois, temos a versão 2 do trenó voador. Este eu fiz especificamente para testes de veículos de efeito de solo. Como você pode ver, ele faz o seu trabalho. Usei vários hidrofólios, inclusive alguns que funcionam muito bem. Eles são os únicos veículos de efeito de solo RSU que conheço capazes de decolar da água, porém não voam como um avião comum. Se a força for limitada à quantidade exata, é claro. Este avião é tão estável e incrível que pensei em usá-lo como plataforma para testes de hidrofólio. Quero experimentar 2 tipos de hidrofólios. O primeiro é um hidrofólio submerso. Eles ficam totalmente submersos na água e geralmente precisam de um sistema de controle ativo para a estabilidade. O segundo tipo são os hidrofólios que perfuram a superfície, entrando na água em formato de V. Presume-se que sejam mais estáveis por terem diedro, similar à asa de um avião. Então, vamos começar a construir. O maior desafio será minimizar o arrasto dos hidrofólios. Isso é crucial, pois a água, sendo cerca de 800 vezes mais densa que o ar, dificulta muito o movimento rápido através dela. Para reduzir o arrasto, pretendo fazer hidrofólios finos, mas ainda resistentes para não dobrarem. Por isso, optei pelo aço inoxidável de alto carbono. O objetivo central desses hidrofólios e barras é torná-los o mais fino possível. É por isso que escolhi torná-los o mais fino possível. O principal objetivo dessas barras é para torná-los o mais fino possível, então eles são super rígidos. Para fazer deles um aerofólio, usei uma lixadeira angular na cidade, desgastando-os gradativamente até atingir a forma desejada. Assim, quando a forma estava quase pronta, usei uma roda de moagem mais fina e lixa para alisá-los. Tentei fazer o Ethan soldar 2 barras para formar o T do aerofólio submerso com MIG, mas não foi bem sucedido. Provavelmente deveria soldar essas peças com vareta TIG de aço inoxidável, mas tudo bem. A solda MIG não ficou bonita, mas funcionou bem o suficiente. Depois de muito mais lixamento e moagem, cheguei a algo que parecia ser bastante hidrodinâmico. Basicamente fiz uma faca em T. A borda de fuga estava muito afiada. Montei essa lâmina no trenó voador usando um suporte impresso em 3D na minha nova Creality Ender 3 Sun Plus. A barra vertical se encaixa na fenda e é fixada com parafusos de ambos os lados. Eu apliquei isso na borda de ataque do trenó voador, ajustando o ângulo para corresponder à asa aérea. Isso visa tornar a transição de flutuação para voo o mais suave possível com mínima alteração no tom. Então estava pronto para o primeiro teste. Vamos começar com o primeiro teste. Espero que não acertemos um peixe. As condições da água não estavam ótimas neste dia. A superfície era irregular, mas ainda assim entendi seu funcionamento. Notei inicialmente que o foil à frente realmente prejudicou a estabilidade do guinada. Apesar do controlador de voo ajustar constantemente o leme e o empuxo diferencial, usando giroscópios e acelerômetros para estabilizar o eixo de guinada, ainda havia instabilidade. Coloquei o hidrofólio à frente principalmente para estabilizar o arremesso. Pense nisso desta maneira. O hidrofólio gera sustentação submerso. Se está empurrando só o nariz para cima, isso vai fazer o avião arremessar para cima e, como resultado, subir. Quando o foil sai da água, sem força empurrando no nariz para cima, o avião arremessa para baixo e desce. Então o ciclo se repete. Este é um ciclo autoestabilizante que mantém o avião na altitude correta para o voo no efeito solo.
Então, esse é um benefício do hidrofólio na frente. Mas outra coisa a considerar é que, mesmo sendo super suave, o hidrofólio na água ainda tem muita resistência em relação ao ar. Essa resistência empurra efetivamente para trás, abaixo do CG, inclinando o avião para baixo. Mover o hidrofólio para a frente, empurrando o nariz para cima, contrabalança o momento de inclinação negativo devido à sua posição abaixo do centro de gravidade. Mesmo com problemas de estabilidade no guinada, o trenó voador executou bem seu trabalho. O hidrofólio mergulha e emerge da água conforme o avião se movimenta. Aqui está o resultado de girar acidentalmente uma chave na direção errada, fazendo os motores pivotarem para cima ao invés de para baixo. O Insta360. Então eu abri o registro no computador e vou ver se consigo encontrar o local onde ele travou. Ele travou bem por aqui, então preciso obter as coordenadas desse ponto de alguma forma. Inseri as coordenadas no celular, preparei um recipiente de plástico com uma âncora e me preparei para nadar na sujeira. Há muitas ervas daninhas? Eu odeio ervas daninhas do lago. Agora, sobre o patrocinador deste vídeo, títulos estabelecidos. Você talvez não saiba, mas sou um verdadeiro Lorde escocês, como o Lord Farquaad. Não recebi este título por minha pura herança escocesa. Não. Em vez disso, consegui comprando um pé quadrado de terra na Escócia. As regras afirmam que, possuindo qualquer quantidade de terra, você é oficialmente Lorde ou Dama. Você poderia oficialmente mudar seu nome, mas sinceramente, não virei Lorde pelo prestígio. Eu fiz isso pelos benefícios ambientais. Adquirir terras pela títulos estabelecidos é um método divertido e inovador. Preservar as florestas escocesas e auxiliar na reflorestação global. Além de preservar seu lote para sempre, eles plantam uma árvore por pedido recebido. Eles colaboram com as instituições, uma árvore plantada e árvores para o futuro para o reflorestamento global. Você receberá um certificado oficial com um número de lote para localizar seu terreno. Isso é um excelente presente de feriado, com uma promoção que oferece 10% de desconto em todas as compras. Clique no link e use o código RC10 na descrição para ajudar. Restaure as florestas do planeta e ainda ganhe o direito de se orgulhar disso. As 200 primeiras aquisições de um pacote de título pelo meu link estarão próximas ao meu lote. Se muitos de vocês se tornarem senhores ou senhoras, podemos formar nosso próprio reino de teste de voo RC. Agradeço a títulos estabelecidos por patrocinar o vídeo. Uau, é realmente raso. Posicionei minha localização próximo ao pino e soltei a âncora na balsa improvisada para ter um ponto de referência. Comecei a procurar a pequena câmera em forma de feijão entre as ervas. Após 15 minutos nadando e começando a sentir frio, finalmente a encontrei. Foi visitada por um peixinho minúsculo no fundo e conseguiu imagens do trenó voador passando. As imagens a bordo mostram que a folha atua mais como uma superfície de planeio do que um hidrofólio, mas testá-lo em água turbulenta é um pouco injusto, então analisaremos isso posteriormente. Outra evidência é que o hidrofólio está acumulando muitas algas do lago. Tive esse problema no meu último projeto de hidrofólio. Muitos sugeriram que eu afiasse a borda de ataque das lâminas para cortar as algas do lago, mas considero isso ruim por 2 motivos. A embarcação não está rápida o suficiente para cortá-las, mesmo com borda afiada como lâmina de barbear. Outro ponto é que uma borda de ataque afiada em um aerofólio ou hidrofólio pode gerar mais arrasto que uma arredondada. Isso se dá pela necessidade do foil funcionar em diferentes ângulos de ataque. Existe um ponto de estagnação na frente da borda de ataque de um aerofólio, onde o ar se divide. Este ponto de estagnação se mantém alinhado com o ar que vem, mesmo com mudança no ângulo de ataque. Com uma borda de ataque afiada, não há mudança no ponto de estagnação conforme o ângulo de ataque. Assim, se a asa estiver em um ângulo de ataque não nulo, o ar será forçado a mudar abruptamente de direção, gerando arrasto. Em ângulos de ataque elevados, ocorre separação de fluxo no topo da borda de ataque. Para voos subsônicos isso é verdade, mas em velocidades supersônicas, o ar age diferente e bordas afiadas são vantajosas. É por isso que não podemos ter hidrofólios afiados.
No próximo dia, saí buscando uma água mais calma e com menos ervas daninhas. Aumentei os ganhos de estabilização de guinada para melhorar o controle. A quilha parece novamente preferir deslizar na superfície da água do que submersa. Apenas diminuiu em velocidades menores. Outro problema surge se a parte vertical do hidrofólio. Se voltada à água contrária, o fluxo se separaria da borda, causando ventilação, se espalhando para a superfície de sustentação da lâmina. Ventilação ocorre quando bolsas de ar são atraídas e se aderem à lâmina. Isso é ruim, pois diminui bastante a sustentação. Geralmente, a ventilação é um problema com lâminas que perfuram a superfície, não as submersas. Quando uma lâmina submersa entra e sai da água constantemente, a ventilação se torna um problema maior. Só não parece ser problema quando a aeronave inicia com baixa velocidade, acelera e decola imediatamente. Mas espere, a aeronave nunca decola, pois, enquanto o hidrofólio estiver submerso, ela não atinge a velocidade necessária. Acumula velocidade apenas se o hidrofólio estiver planando. Apenas segurando este hidrofólio na água, podemos ter uma boa ideia de como ele se comporta. Com baixas velocidades, a resistência é mínima. Estamos a cerca de 2 metros por segundo agora. Ele gera bastante sustentação ao aumentar o ângulo de ataque. Porém, é notável como a sustentação some com ventilação assim. Você vê como há bolsas de ar presas ali embaixo ao redor da lâmina? Isso simplesmente arruína toda a sustentação. Tem muito poder de virada, isso é certo, quando você muda o yaw. Sim, veja isso. Exemplo perfeito de ventilação. Praticamente não há resistência. Eu posso simplesmente segurá-lo pela ponta. Uau, olha só isso. Uma linha de recorte simples bem através das nuvens. Isso é loucura. Então hoje eu movi o hidrofólio para trás bastante. Costumava estar bem aqui na borda de ataque, e agora eu o movi para bem lá atrás. Então vamos ver se isso resolve alguns dos problemas de instabilidade de guinada. Movendo o hidrofólio para trás, não observei uma melhora significativa na estabilidade de guinada, o que foi curioso. Percebi que os hidrofólios ficavam submersos por mais tempo ou totalmente submersos ao transitarem entre os modos de deslocamento e voo. Mas não é preciso. Não é bom, pois, como mencionei, os hidrofólios planando parecem ter menos arrasto. Então sim, o hidrofólio não está sendo tão útil. Para manter o hidrofólio submerso corretamente, é necessário um medidor de distância com controle de altitude para regular automaticamente a altura do veículo. Simplesmente um humano não pode fazer isso, não nessa escala mínima e com margem de erro tão baixa. Há menos apoio tentando apenas planar na superfície do que imaginei. Definitivamente levanta um pouco, mas menos do que previa. Acreditava que subiria. Sinto mais arrasto ao planar na superfície. Novamente virei o interruptor do motor errado e acabei flutuando de cabeça para baixo. Olhe para aquilo. Está se movendo em círculos sozinho. Provavelmente tenta ativar o modo retorno para casa. Ok, vai ser meio arriscado fazer isso parar. Uau! O piloto automático ainda parece funcionar. Ok, eu não quero furar meu caiaque. Esse hidrofólio é uma faca. Uau, eles têm um guindaste em sua barcaça. Uau, esse é o rebocador mais fofo que já vi. Eles têm toda a frota de embarcações de construção passando. Olha só para isso. Felizmente, os eletrônicos no trenó voador não foram danificados, permitindo-me reutilizá-lo para testar as lâminas perfurantes. Decidi fazer isso com barras de alumínio, apenas porque acabei com o aço. Após muito desbaste, obtive um aerofólio de fundo plano que suavizei, lixando progressivamente até 600 grãos. Ficaram bonitos e lisos. Esses acabaram mais espessos que as folhas de aço. Espero que não aumente muito o arrasto. Liguei minha nova impressora 3D Snapmaker e imprimi suportes para os hidrofólios e os colei na parte inferior do trenó voador. Eu montei esses mais perto do CG. Como não se projetam muito para baixo, não devem influenciar tanto o pitch. Ficou imediatamente claro que essas coisas eram muito resistentes. Precisou de mais potência para decolar e a estabilidade de guinada não era tão boa, então eu apenas adicionei um pouco de aerofólio no foil submerso. As imagens a bordo mostram que praticamente só ocorria ventilação com esses foils. É meio inevitável com foils perfurando a superfície a altas velocidades em relação ao comprimento da corda.
Certamente você pode colocar cercas pequenas para evitar que o ar desça pelo foil, mas isso só ampliará o arrasto, que já é elevado, mesmo sem ventilação. Então, hidrofólios em veículos RC de efeito solo? Eu daria 2 de 10. Não recomendaria a um amigo. Para muitos, hidrofólios e veículos de efeito de solo parecem ser uma ótima combinação, já que ambos são considerados eficientes. Se já pesquisou a eficiência do hidrofólio, deve ter visto um gráfico comparando dois designs de casco. Ele exibe o arrasto total verticalmente e a velocidade horizontalmente. O hidrofólio se mostra mais eficiente que um casco planador em velocidades médias. Porém, a situação muda ao abordar um veículo de efeito de solo que também se sustenta com asas. Não achei dados concretos, mas essa é a impressão dos meus experimentos. Quando aceleramos, os hidrofólios decolam, tornando-se mais eficientes que um casco de planeio. Conforme aceleramos, a asa do veículo de efeito de solo começa a gerar sustentação. Isso minimiza um pouco o arrasto do hidrofólio, mas como ainda está totalmente submerso, o arrasto parasita é significativo. Por outro lado, o casco de planeio é elevado para apenas roçar a superfície da água. É mais eficiente que arrastar um hidrofólio inteiro pela água. Após decolar, você fica preso com o peso e arrasto dos hidrofólios. No decorrer do meu projeto, a Regent realizava os primeiros testes de voo de um protótipo em pequena escala do Sea Glider. Eles esperam vender versões completas desse veículo para transporte costeiro. Acredite ou não, ele possui hidrofólios. Antes de discutir esses, vou falar sobre a aeronave. Eles estão promovendo como um veículo de efeito de solo, e se você está realizando um efeito de solo. Veículo. Por que raios você colocaria as asas tão distantes do chão? Isso não faz sentido para mim. Olhe para todos os outros veículos de efeito de solo já feitos. Todos mantêm suas asas o mais baixo possível para aproveitar o efeito de solo. Sua borda de fuga deve estar na superfície da água. Então, não é um veículo de efeito de solo. É só um hidroavião elétrico bonito que voa baixo. Embora não tenha certeza da precisão científica deste gráfico, o design de asa alta da Regent nos posiciona na região de eficiência abaixo de 10%. Já o ATTK Aquaglider ou o Gunther Juerg Aerofólio Flare-Boat provavelmente operam com cerca de 50% ou mais de aumento de eficiência. Contudo, a asa de alta relação de aspecto da Regent pode compensar a eficiência perdida por não estar super baixa ao solo. Não tenho certeza. Seu design não necessita estar extremamente baixo na água como o Airfoil Flare Boat, permitindo a operação em águas agitadas. Mas, de qualquer forma, vamos para a parte do hidrofólio. A estabilidade do hidrofólio degrada rapidamente a partir de 60 milhas por hora. É a velocidade que começam a cavitarem. Cavitação ocorre quando a pressão no hidrofólio é tão baixa que a água começa a ferver e vira vapor. O vapor, por ser menos denso que a água, reduz a sustentação do hidrofólio e pode causar instabilidade de arfagem e rolagem, além de aumentar o arrasto. Portanto, o regente planador marítimo precisa decolar e pousar a menos de 60 milhas por hora, ou apenas confiar em suas grandes asas e cauda para estabilidade e sustentação em velocidades superiores a 60 milhas por hora, enfrentando o aumento da degradação. Agora, um dos principais elementos de design mencionados é uma asa soprada. Afirmam que motores em toda a borda de ataque garantem sustentação e controle em baixa velocidade. Se funcionar, poderia permitir decolagens e pousos com menos de 60 milhas por hora. Mas 60 mph ainda é lento para um avião com envergadura de 65 pés, como será no modelo em tamanho real. Então, esse é um grande desafio. Os hidrofólios são desafiadores em aeronaves, pois geram menos sustentação ao se aproximar da superfície da água do que quando estão mais profundos. Agora você precisa lidar com a não linearidade na sustentação do hidrofólio durante a decolagem da aeronave. Se não bastasse, os hidrofólios operam efetivamente em uma faixa de velocidade bastante limitada. Por outro lado, aviões operam em uma vasta gama de velocidades. Isso pode variar conforme velocidade do vento, direção e peso da carga. É desafiador harmonizar a velocidade do ar no avião com a ideal do foil. Portanto, diversas razões para não usar hidrofólios em aeronaves. Mas a principal razão para usar hidrofólios em aeronaves é que não há uma opção melhor. A falta de popularidade dos veículos de efeito de solo se deve à sua incapacidade de lidar com água agitada. Os hidrofólios poderiam suavizar decolagens e aterrissagens, mas deveriam ser recolhidos para que a aeronave voe mais próximo à superfície e use eficazmente o efeito de solo.
Uma grande desvantagem dos hidroaviões é que seus cascos precisam ser extremamente resistentes para suportar as fortes ondas durante decolagens e aterrissagens. Isso torna a aeronave mais pesada e menos eficiente. O F-2 YC Dart é um exemplo interessante de lidar com esse problema. Era um jato anfíbio que necessitava de esquis aquáticos para decolar e aterrissar. Era para prevenir que a fuselagem encontrasse ondas em alta velocidade. Os hidrofólios poderiam auxiliar os hidroaviões em águas turbulentas se bem implementados. No entanto, combinar aerodinâmica e hidrodinâmica é complexo na escala RC, tornando o conceito difícil e pouco prático, na minha visão. Por isso, prefiro que meu trenó voador não possua hidrofólios. Funciona melhor assim. É tudo por hoje, obrigado, tchau. Daniel 2022 construiu algo novo. Hidrofólio cortando as ondas com a máxima eficiência. Hidrofólio. Vamos lá. Piloto Ardu, faça isso. Transforme esse sonar em movimento. Estabilize aquele pequeno barco. Ele nem mesmo precisa flutuar. Não sei, talvez ele tenha afundado. Havia uma única garrafa de água no drone para flutuabilidade, mas não sei se isso foi suficiente. Ouvimos um bip. Está em algum lugar. Está em algum lugar. Mal podemos ouvir os ISCs bipando. Você vê, é isso? Eu acho que sim. Sim. Com certeza é isso. Isso é muito bom, cara. Se a garrafa de água está vibrando, é assim que os bips estão vindo. Você está totalmente certo. Olha isso. Isso é tão bom. Olá. Isso é tão bom. Incrível. Nós conseguimos. Sim, você tem um pouco de corrosão aí, mas só um pouco. Fora isso, parece ótimo. Que cara legal. O velho e confiável caiaque inflável faz isso de novo. Embora a minha virilha esteja bastante molhada, estamos afundando lentamente. Isso é o que acontece quando você cai no estacionamento e perde a porca do seu GoPro. Só precisa colar com fita. Motores sem escova e hélices, muito estilo. Este navio é estelar. Dane-se o seu iate. Ele nem consegue voar, não como o meu hidrofólio. Anselmo está pilotando. O trenó voador tem uma sensação. Se sente ótimo. É realmente fácil de pilotar. Parece um drone FPV? Não. O que parece então? Parece um guardanapo. Realmente parece um guardanapo. É bastante afetado pelo vento. É meio que como uma pipa. Não sei se consegue fazer essa curva. O que você acha dele em efeitos de solo quando está baixo na água? É épico. É estranho, porque normalmente você tem controle, e então começa a pressionar para baixo e nada, eventualmente para de descer e apenas paira para você. Sim, apenas. É um ciclo de feedback positivo ou um ciclo de feedback negativo. Vamos lá. Controlador de voo. Faça isso. Remova todos os movimentos indesejados feitos de varetas e espuma e cola. Plástico impresso em 3D também. Elimine toda essa fricção. Satisfaça seu vício nerd. Acelere ambos os temas à frente. Hidrofólio FEC, sim!